Pensa só, entre uma revolução e um golpe de Estado, o Brasil teve um respiro. Um experimento democrático bem curto, mas super intenso, liderado por ninguém menos que Getúlio Vargas. Foram só 3 aninhos, de 1934 a 37, que colocaram o país em um dilema gigantesco. De um lado, a urgência de modernizar a economia, a qualquer custo. Do outro, a promessa ainda bem frágil da liberdade. Como é que essa balança funcionou ou não funcionou? É essa história que a gente vai desenrolar agora. Nosso caminho vai ser o seguinte, a gente começa com a esperança que veio com a Constituição de 34, depois mergulha nas negociações super ousadas da dívida externa, passa pelo boom do nacionalismo econômico e, por fim, entende como tudo isso levou ao fim repentino da democracia. Então, vamos voltar no tempo. O ano é 1934. O cenário global? Caótico. O mundo inteiro estava afundado na Grande Depressão. Mas aqui no Brasil, o clima era outro. Depois da Revolução de 30 e de um governo provisório, parecia que um novo capítulo estava começando, com uma nova Constituição em mãos. O contraste daquele momento era gritante, né? De um lado, o mundo inteiro lidando com a quebradeira geral, instabilidade, dívidas que não acabavam mais. Do outro, o Brasil acenando com uma promessa de renovação, toda baseada numa nova Constituição, com áreas de democracia e um desejo enorme de se modernizar. E aqui que o nó aperta. A grande pergunta que pairava no ar era essa. Dava para consertar os problemas econômicos gigantescos do Brasil, que exigiam medidas bem duras, sem quebrar as regras do jogo democrático que mal tinha começado? Era uma equação que, sinceramente, parecia não fechar. Bom, o primeiro problemão na mesa era grana. O Brasil devia até as calças para credores internacionais. E com a crise mundial, pagar essa conta era quase impossível. A solução veio de uma figura central do governo Vargas, o ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha. O que ficou conhecido como Plano Aranha foi muito mais que um simples empurrar com a barriga. Foi uma jogada de mestre, super audaciosa para a época. O Aranha basicamente bateu na mesa dos credores internacionais e disse, olha, nesses termos, o Brasil não tem como pagar. Ou vocês aceitam uma nova realidade, ou correm o risco de não ver a cor do dinheiro. E a estratégia por trás disso foi genial de tão simples. Primeiro, botaram ordem na casa, classificando todas as dívidas por prioridade. Depois, cortaram drasticamente o valor que o Brasil pagava por ano. O objetivo era claríssimo, parar essa sangria de dinheiro que ia para o exterior e, finalmente, usar esses recursos para investir aqui dentro, na nossa própria economia. E o resultado? As palavras do próprio Aranha mostram o tamanho da vitória. Pagar 33 milhões de libras em vez de 90 significou que 57 milhões de libras ficaram aqui, no Brasil. Foi um alívio financeiro gigantesco, o verdadeiro fôlego que o Vargas precisava para tirar seu projeto de modernização do papel. Com a questão da dívida resolvida, pelo menos por um tempo, Vargas pode partir para o segundo ato do plano. A estratégia agora era olhar para dentro, fortalecer a economia do país, um projeto que ficou famoso pelo nome de nacionalismo econômico. E olha, isso não era só discurso, não. A própria Constituição de 34 trazia artigos que, para a época, eram considerados super radicais. A exploração de minérios e de recursos hídricos, por exemplo, só podia ser feita por brasileiros. E tinha até previsão de, aos poucos, nacionalizar bancos e seguradoras estrangeiras. O recado era bem claro. A riqueza do Brasil devia servir primeiro ao Brasil. O efeito prático dessa virada de chave foi imediato, foi transformador. Com menos dinheiro saindo do país para pagar a dívida e mais proteção para o nosso mercado, a indústria nacional ganhou um impulso que nunca tinha tido antes. O Brasil começava a deixar de ser só um país agrícola para construir de verdade uma base industrial própria. Mas funcionou mesmo? E como? Se liga nesse número, 10%. Enquanto as maiores potências do mundo estavam afundando na Grande Depressão, com fábricas fechando e desemprego explodindo, a indústria brasileira crescia em média 10% por ano. Do ponto de vista econômico, a estratégia de Vargas não era só um sucesso, era praticamente um milagre. Então, peraí, se a economia estava bombando, por que a democracia acabou? Pois é, aí que tá. O próprio sucesso econômico acabou gerando novos problemas. E aquele equilíbrio político, que já era frágil, não aguentou o tranco. A resposta está bem aqui, na economia de novo. Para a indústria crescer, ela precisava de máquinas, de equipamentos, certo? E tudo isso era importado. As importações simplesmente explodiram, cresceram 40% em um único ano. Isso gerou uma nova crise, uma falta desesperadora de moeda estrangeira para pagar essa conta toda, ameaçando parar justamente o motor do crescimento. Essa crise cambial foi a desculpa perfeita.
O Brasil estava politicamente rachado, com grupos extremistas crescendo, como os integralistas de um lado e a tal ameaça comunista do outro. Vargas usou esse clima de instabilidade como pretexto para agir. Em novembro de 1937, ele deu o golpe, fechou o Congresso e rasgou a Constituição que ele mesmo tinha ajudado a criar 3 anos antes. Nascia ali o Estado Novo. E o ponto crucial é este aqui. O regime político virou uma ditadura autoritária, mas o projeto econômico nacionalista, esse não só continuou, como ganhou ainda mais força. Agora Vargas tinha poder absoluto para implementá-lo, sem precisar negociar com ninguém. No fim das contas, a história desse período é a de uma escolha trágica. A liberdade política foi vista como um obstáculo, um empecilho para o progresso econômico. E para que o projeto de modernização do Brasil continuasse a todo vapor, a democracia foi sacrificada no altar da economia. E essa história toda nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje, e não só no Brasil. O dilema que o país enfrentou naquela época continua sendo um dos debates mais importantes do nosso tempo, forçando a gente a refletir sobre qual é, afinal, o verdadeiro preço do desenvolvimento.